Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. É uma alegria podermos estar aqui juntos, buscar o aprendizado de Jesus através do Evangelho. Então, nós vamos agora chamar o Hélio para ler a mensagem e fazer a prece. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos acerenando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que estejamos aptos a receber as palavras do nosso irmão. Irmãos amados, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo cale fundo em vossas almas. Leve a cada um ao bom ânimo de servir, dedicando ao Pai cada ação no bem. Evangelizar é sagrado. Evangelizar a terra para que todos os espíritos que nela permaneçam em estadias temporárias compreendam o nascer e o morrer e o renascer. A imortalidade do espírito, que em cada mergulho na matéria adquire experiências capazes de levar a uma moralização, a sabedoria. Evangelizar as crianças não somente nas salas de aulas, mas nos lares. Porque o lar é uma célula da sociedade humana, sociedade que é o reflexo desses lares hoje tão atormentados entre o ter e o ser, entre aquilo que deva aparecer e aquilo que realmente é. Evangelizar as crianças para que sejam fortes na fé, na piedade, na solidariedade de reconhecerem em cada criatura um ser divino. Evangelizar os jovens que compreendem a profundidade de uma existência, reconhecerem as tentações e as fugas para que busquem a verdadeira alegria. Evangelizar todos aqueles que se encontram na maturidade para reflexões importantes, decisões onde se busca a transformação. Evangelizar aqueles que já estão à beira da desencarnação, que percam o medo e o receio, que vejam a oportunidade de retornarem à pátria espiritual, se preparando para futuros mais gloriosos. Como é importante, meus amados, a divulgação do Cristo Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus apostolados. É no estudo do teu Evangelho que fortalecemos o conhecimento e que, sobretudo, tomamos o impulso de buscarmos a nós mesmos, cada vez mais resplandecentes de amor. Meus amados, aproveitem a bendita oportunidade de conhecerem os ensinamentos que despertam a consciência e que chamam à vivência no amai-vos. Então, meus irmãos, a importância da evangelização, independente da idade. Vamos agora, nesse momento, ficarmos introspectivos, visualizarmos a imagem do nosso irmão Jesus, elevarmos o pensamento. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que neste momento possamos estar preparados para recebermos a palestra que vai nos ensinar, nos auxiliar e nos levarmos à sua convicção, aos seus ensinamentos. Amado Mestre Jesus, abençoe a evangelizadora que estará aqui, trazendo as palavras e nos auxiliando. Obrigado por mais uma oportunidade.
Que assim seja. Meus irmãos, esse é um tema muito importante, que é a evangelização, assim como o Hélio já adiantou, né? E hoje nós estamos trazendo essas duas lindas meninas aqui da evangelização nossa, que vai explicar melhor, tirar as dúvidas para todos, principalmente quem tem criança, né? Vamos lá, meninas? Tem que ligar isso aqui no computador? Acho que eu vou passar no teclado. Dá para passar no teclado? Boa noite a todos. É com muita alegria no coração que nós estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho com vocês sobre esse projeto que o Centro Espírita, o Semeador, tem, uma frente de trabalho tão valiosa, que é a evangelização infanto-juvenil. Então, primeiramente, nós queríamos agradecer a Fabiana pela oportunidade de estarmos aqui hoje e contar para vocês um pouquinho de como funciona a evangelização nos bastidores, como tudo acontece dentro da sala de aula, da importância que a evangelização tem na vida de cada evangelizando e nos impactos que ela pode trazer a curto e longo prazo na vida das crianças e dos adolescentes. Então, deu certo? Gente, é muita emoção. Quem sabe faz ao vivo, porque deu muitos problemas técnicos, mas no final vai dar tudo certo. Para nós iniciarmos o tema, nós vamos nos voltar lá à questão 582 de O Livro dos Espíritos, que vai nos dizer, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores se a paternidade e a maternidade é uma missão. E ali os espíritos superiores, eles vão nos responder de uma forma muito categórica que além de uma missão, é um dever. E um dever que tem consequências para o futuro. E aí, quando a gente lê lá, dá até um impacto, né? Um dever que tem consequências para o futuro. Como assim? Os espíritos, eles nos dizem que Deus confia aos pais, confia à família, confia aos cuidadores, espíritos milenares, ou seja, os nossos filhos, aquelas crianças lindas, maravilhosas, que nós pegamos no colo ali, que nós ouvimos o primeiro choro, lembramos daquelas mãozinhas bem pequenininhas acariciando o nosso rosto, traz consigo uma bagagem milenar. Eles são espíritos que não estão na sua primeira encarnação, muito pelo contrário, muito provavelmente eles já passaram por diversas experiências, e eles trazem consigo virtudes já adquiridas, mas também más inclinações. E qual que é a função dos pais na vida desses espíritos? Quando nós recebemos aquele serzinho, a nossa missão é poder identificar as más tendências dos nossos filhos e auxiliá-los a caminhar no caminho do bem. Auxiliarmos a ter Jesus como guia e como modelo. E é uma missão fácil? Não, é uma missão desafiadora. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele facilita um pouco o nosso trabalho. E como que Ele facilita o nosso trabalho? Ele nos dá a oportunidade de, na infância, as crianças estarem mais suscetíveis ao aprendizado. Então, ali, naqueles primeiros anos de vida, a criança ela está aberta a receber os ensinamentos dos pais, mas os espíritos superiores nos advertem que nós devemos tomar muito cuidado em relação à educação dos nossos filhos, para que nós não possamos demandar todo o nosso tempo preocupado com questões materiais. Que o mais importante na criação de um filho, que o mais importante em auxiliar esse espírito que nos é confiado na senda do progresso, é demonstrar para ele os reais valores da nossa existência.
que nós estamos fazendo aqui encarnados? Nós encarnamos num mundo de expiações e provas por hora, para progredirmos, para buscarmos a nossa transformação íntima. Então, é a nossa missão, é o nosso dever ensinar aos nossos filhos que a matéria é importante? Sim, porque nós estamos em um mundo material. Nós dependemos da matéria para nos mantermos aqui sobrevivendo. Precisamos comer, precisamos vestir, precisamos trabalhar, precisamos auxiliar aqueles que não têm. Mas o que é o mais importante? O mais importante é a evolução do ser. É a nossa transformação moral. Que nós possamos nos melhorar e impactar positivamente a vida de todos aqueles que nos cercam. Então, a missão dos pais é guiar o filho, guiar esses espíritos que lhes foram confiados nesse caminho. E como que nós vamos fazer isso? Será que nós vamos cumprir essa missão sozinhos, como pai, como mãe? Deus é soberanamente justo e bom, tão amoroso, que Ele nos concede a oportunidade de termos um auxílio no caminho. E a Casa Espírita nos oferece a evangelização infanto-juvenil. E o que é a evangelização infanto-juvenil? É uma escola moral, espiritual, que nós podemos fornecer aos nossos filhos. Mas para que essa escola funcione da melhor forma possível, nós devemos lembrar que os primeiros evangelizadores somos os pais. Os primeiros evangelizadores são a família, são a base daquelas crianças. Aqui hoje, na nossa Casa Espírita, nós contamos com a evangelização desde os bebês até 18 anos e mais, que inclusive o Hélio, que estava aqui, que é palestrante da casa, ele foi um evangelizando e até hoje ele ainda frequenta as aulas da evangelização. Nós temos o prazer de tê-lo nas nossas aulas, contribuindo positivamente para o desenvolvimento dessa educação moral que é entregue às crianças, que é entregue aos jovens. Então, a evangelização ela é um presente. Quando a gente fala que nós temos a evangelização desde bebezinho aqui, nós vamos nos lembrar da figura do chorãozinho. Aqui do lado, né, nós temos uma sala auxiliar, que tem o data show, que tem ali uma estrutura para que os pais possam assistir a palestra e levar as crianças. E qual que é a importância de ter esse ambiente? Porque ali, os bebês eles têm a oportunidade de estarem em contato uns com os outros, dentro de um ambiente amparado, espiritualmente falando, e cada canto dessa casa, cada frente de trabalho, nós temos dirigentes espirituais. Então, nós podemos ter a certeza que quando nós adentramos ali dentro daquela salinha com os nossos bebezinhos, os nossos espíritos protetores estão em união, estão vibrando por nós, e nós, em oração, também estaremos em conexão com o alto. A partir dos 3 anos, as crianças são direcionadas às salinhas. Então, nós temos dos 3 até os 18 anos, e lá nessas salas são aplicados, são passados os conhecimentos da base da doutrina que nós abraçamos seguir. Então, são os conhecimentos da doutrina espírita. Mas como que essa informação ela pode ser passada para as crianças? E a nossa coordenadora, a Cedice, que com muito amor conduz todo o trabalho, instrui a cada evangelizadora para que trabalhe sempre com base na fé raciocinada. E aí nós podemos estar nos perguntando, o que é a fé raciocinada? E a fé raciocinada é aquela que não é imposta por dogmas. Então, dentro da sala de aula, nós abordamos as crianças e os jovens de uma maneira a instigá-los a ter um senso moral aguçado a respeito dos preceitos da doutrina. Não se há imposição sobre as questões estudadas no Evangelho de Jesus, mas um despertar do senso crítico para que eles possam construir as bases da sua fé. Kardec nos traz uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, que é linda, e eu inclusive trouxe ela aqui, que nos diz que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E por que eu trouxe essa frase aqui? Porque eu vou contar uma experiência pessoal para vocês.
Para quem não sabe, eu não sou espírita de berço. Eu fui criada em berço católico. Os meus pais ainda são católicos e eu me tornei espírita quando eu conheci meu marido, que ele frequentava o centro e eu vim com ele. E desde pequeno, como a minha família ela era muito rígida dentro da religião, nós fizemos a catequese, fizemos a primeira comunhão, fizemos a crisma. E eu lembro que a minha mãe, ela dava aula de crisma. E eu tinha muita dúvida em relação à criação do mundo. Eu falava, mas alguma coisa deve estar errada, porque o mundo ser criado em 6 dias e no 7º ficar em estado contemplativo, você não acha que tem alguma coisa errada nisso? E eu lembro de um dia, questionando, conversando, pergunta de menino. Menino é curioso, quer saber das coisas. Ela virou e falou assim para mim, olha, minha filha, chega com essas perguntas, você vai me compreender. Então, é porque Deus quis, é mistério da fé, é aceita que é assim, e são 6 dias e pronto. Então, naquele momento, eu não podia questionar, eu não tinha um espaço de abertura para poder tentar entender, mas 6 dias é dando a doutrina espírita, na obra A Gênese. Eu lembro que foi algo que me chamou muita atenção, a formação do mundo, porque ali Kardec explica das eras geológicas e dessa analogia com os dias. E aí é como se uma chavinha daquele quebra-cabeça, como se a peça que estivesse ali desaparecida na minha mente tivesse encontrado. E eu falo que a minha fé robusta, ela foi criada naquele momento, porque eu compreendi de forma racional, de forma lógica, toda essa questão da formação do mundo. E assim é feito com os evangelizandos. Eles são levados a raciocinar, a compreender. Por que Deus existe? Como que eu sei que Deus existe? E aí você pega aquela mentezinha ali fértil e fala, vamos olhar o céu? Olha o tanto de estrelas. Será que o homem teria condição de criar um universo tão bonito desse? Você não acha que uma causa inteligente não criou tudo isso? E aí, ali, despertando esse senso moral, a criança e o adolescente, ele vai construindo a sua fé em bases sólidas. E ele vai, sim, alcançar a sua fé inabalável. Então, a fé raciocinada, que é abordada dentro da doutrina espírita e principalmente dentro da evangelização, ela se dá dessa maneira. Ela é uma construção íntima de cada um. E lá todo mundo pode perguntar, todo mundo pode trazer questionamentos, e é muito interessante que eles trazem questões particulares, situações cotidianas para poder trocar experiências onde a gente aproveita para falar de Jesus, para falar como Jesus agiria naquela situação. E assim essa construção, ela vai se dando. Tem que passar. Mas para que essa parceria ela seja de extremo sucesso entre a família e a casa espírita, nós precisamos de uma continuidade no lar. É muito importante vir, é muito importante trazer os jovens para ter contato na doutrina, mas a criança, ela é um espelho nosso. E por mais que nós falamos, ensinamos o que é certo e o que é errado, o que ela vai seguir? Ela vai seguir o nosso exemplo. Os olhinhos estão sempre atentos para poder observar o que nós estamos fazendo. Então, de nada vai adiantar eu falar para o meu filho que ele tem que ser uma pessoa amorosa, que ele tem que ser uma pessoa bondosa, que ele tem que ser uma pessoa caridosa, se no telefone eu estou fazendo fofoca com a minha amiga, falando maledicência da outra. Ele está vendo o que eu estou fazendo ali. Não adianta eu falar para o meu filho que, olha, não pode mentir, mentir é feio. E eu estou mentindo no telefone para o meu parente que quer me visitar, porque eu não estou afim de receber visita. Isso significa que nós vamos ser perfeitos? Claro que não. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos em um mundo de expiações e provas. Nós estamos aqui para evoluir. E é muito importante que os nossos filhos vejam que nós somos falhos. Sim, nós erramos. Mas
Tem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele tem em domar as suas más inclinações. É importante os nossos filhos ver, sim, que algumas vezes nós vamos deslizar, nós vamos cometer equívocos, mas que sempre nós vamos tentar reparar aquela má ação. Que numa próxima situação, quando ela chegar, nós vamos controlar as nossas más tendências e vamos agir de uma forma diferente. Porque eles são os nossos espelhos. Eles irão olhar para nós como referência. Eu tenho 3 filhos. Tenho uma titinha de 7, titinha não, tá grande, né? Um de 4, um menino de 4, e a menorzinha tem 1 ano e 7 meses. E sexta-feira aconteceu uma coisa que nós rimos muito, mas que vem entrar exatamente de acordo com isso aqui, com sermos espelhos. Nós estávamos sentados para jantar, ela pegou um batom da minha mais velha, abriu e estava lá. Ninguém ensinou ela. Ninguém falou para ela que aquilo lá era para passar na boca. Mas ela observa. Ela me observa o tempo todo, observa o tempo todo a irmã. Então, nós somos espelhos para essas crianças. Sejamos nós pais, sejamos os avós, sejamos tios, enfim. As pessoas que convivem com esse jovem e com esse adolescente, ele vai se espelhar em nós. E por isso que nós devemos sempre controlar os nossos instintos, controlar os nossos impulsos, para que eles possam seguir o caminho correto, o caminho do bem, o caminho das boas práticas. Se nós praticarmos a caridade, consequentemente, os nossos filhos também vão querer praticar, vendo esse espelho, vendo esse modelo. E um ponto que é muito importante nós abordarmos aqui sobre essa continuidade da aplicação da evangelização no lar é sobre o evangelho. Vocês fazem o evangelho no lar? Vocês têm esse hábito? É algo muito importante. Para quem não sabe, para quem não tem filho na evangelização, toda quarta segunda-feira do mês é feito o evangelho em todas as salas. Desde os pequenininhos, de 3 aninhos, até os maiores. Claro que com textos adaptados, mas é sempre o mesmo fundo moral que é abordado. E por que isso é tão importante? Porque nesse momento, nós vamos mostrar para as crianças a importância de orar em família. Tem uma frase, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que Jesus fala o seguinte: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando nós mostramos para a criança a importância de ter um momento no lar voltado para adorar ao Cristo, nós estamos colocando em prática a doutrina espírita. E nós podemos ir mais profundo ainda. Além do evangelho no lar fortalecer a união entre a família, ser um momento em que toda a família pode pedir ao passar por uma situação de dificuldade, ou agradecer ao receber, né, alguma graça, alguma benesse, nós criamos uma barreira protetora espiritual dentro do nosso lar. Não é incomum vir espíritos em reunião mediúnica falar que depois que aquele livro com luz chegou naquela casa, nós não conseguimos mais ter influência sobre as pessoas. Aquele livro com luz é o Evangelho. E aquela oração feita genuína com o coração, ela pode sim proteger aquele lar. E muitas vezes o espírito começa a prestar atenção no que aquele livro com luz está falando. E ele é atraído aqui para a reunião mediúnica. E ele vem comunicar. E muitas vezes ele é acolhido. Ele tem toda a sua dor e todo o seu sofrimento acolhido. E ele é oferecida uma oportunidade para aquele espírito dar continuidade ao seu progresso. Então, uma oração feita em família, que dura 20 minutos, que dura 15 minutos, quando feita com todo o coração, tem um impacto muito profundo, que a gente não pode nem dimensionar o quanto isso pode ser importante. Então, por isso, é de extrema importância que essa continuidade do trabalho seja aplicado no lar. Para finalizar, nós trazemos um artigo científico que não tem fim religioso, que foi feito por um estudo de psicologia da Universidade de Alfenas, em conjunto com a USP. E nesse estudo,
Eu quero até ler o nome da revista, eu pus a referência aqui embaixo, mas eu sou péssima para nome. Foi publicado na revista SMA, Revista Eletrônica de Saúde Mental, Álcool e Drogas, onde foram analisados a relação entre a religiosidade e o comportamento suicida em adolescentes. E o objetivo ali foi compreender o quanto as bases espirituais na infância podiam impactar ou agir como medidas protetivas para que esses jovens não cometessem suicídios. E o resultado do estudo foi que a maioria dos jovens que foram evangelizados, independente da religião que eles frequentavam, eles eram menos propensos ao suicídio porque eles tinham uma maior resiliência emocional. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz que o suicídio ele é causado pelo materialismo, ou seja, a nossa crença de que a dor absurda do momento ela vai nos consumir e não tem nada além do aqui e do agora. O que é religiosidade? O que é a espiritualidade? O estudo nas bases doutrinárias nos permite abrir o nosso campo de visão, nos permite ver o além, nos permite compreender que somos espíritos imortais, que essa existência ela é pequenininha perto da imensidão que nós ainda iremos conquistar até alcançarmos a nossa perfeição. E que toda e qualquer tribulação que nós passamos nessa vida, ela é passageira. Então, nós vamos ver que a fé, ela nos dá um suporte a longo prazo muito positivo nas crianças e nos adolescentes. E para complementar o nosso tema da noite de hoje, nós vamos chamar a Flávia, que também é evangelizadora, para continuar esse assunto com vocês. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Todo mundo aí, gente? Então, a Elô falou muito bem aí da importância da família, da educação, desse tripé aí. Porque não tem como a gente falar de evangelização se a gente não falar, primeiro, de educação e, para a educação, a família. Por quê? O primeiro contato social da criança é em casa, com a família. E aí é muito importante essa base, essa relação harmoniosa entre o casal, entre todos os conviventes ali, para que a criança cresça num ambiente saudável. E a gente percebe ali, muitos pais que vão indo muito bem, quando têm os filhos, começam algumas brigas, algumas discussões em torno dessas visões da educação. E aí é onde vem a importância, né, da gente ter o diálogo, ter uma fé, ter esse acompanhamento aí que nós estamos falando aqui hoje. É importante para a criança, né, nesse ambiente aí de crescimento da educação, ter esse apoio da evangelização. Por quê? Porque ela vai atuar não só na educação, que a gente sabe que é importante, como a escola, o crescimento ali, o aprender a andar, falar, mas a evangelização vai vir atuar aí na educação do espírito, espíritos imortais que somos. E aí a gente vem aqui para essa questão 383 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta o que é o objetivo, então, da infância. E aí os Espíritos vêm respondendo aí para nós, que é justamente o objetivo dela se aperfeiçoar, do Espírito se aperfeiçoar na sua jornada evolutiva aqui na Terra. E aí, quem que a Elô falou que vai estar ali primeiro momento com os filhos para se aperfeiçoar? Os pais, né? A família ali que está cuidando, que é responsável por esse filho, por essa criança. E aí a questão 385 vem a completar também essa resposta, perguntando da diferença, o que acontece então na adolescência, que de repente a gente vê aquela nossa criança, né, se transformando, fazendo questionamentos, já não aceitando muito como aceitava antes as coisas, e até chegar ao final da adolescência, né, os espíritos vão responder aí para nós. Ó. As várias mudanças vão acontecendo e ele retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Então, muitos estudos aí da psicologia vêm falando para nós que até a idade de 6, 7, 8 anos, né, a criança está ali mais suscetível a esse caráter, a essa formação. E aí entra
essa questão do Livro dos Espíritos, que vem nos ajudar. É muito interessante também a gente falar um pouquinho do véu do esquecimento. O que é o véu do esquecimento? Né? Às vezes a gente pode se perguntar, algumas pessoas perguntam, é Deus escondendo alguma coisa da gente? Ou será que é uma anestesia na nossa vida? Uma vez uma amiga me falou, é como se fosse uma anestesia para uma cirurgia dolorosa. Você vai reencarnar e aí você não sente nada. Não é bem isso, ainda bem. O véu do esquecimento é uma bênção que Deus dá para a gente, a renovação. É um convite à renovação, justamente dessa transformação moral, dessa transformação espírita, que nós temos oportunidade. Por quê? Porque a melhor pessoa que a gente era é a pessoa que a gente é hoje. Então, os livros, os estudos doutrinários também falam para a gente que mais vale a gente focar nesse processo atual, do que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo para a nossa melhora, do que no passado. E aí eu fico profundamente triste quando vejo assim, muitas pessoas, às vezes colegas ou notícias, de pessoas que gastam seu tempo, sua energia, sua inteligência, buscando o quê? O que foi reencarnação de quem? O que foi ali? Videntes, cartas. Por quê? Porque a gente está focando no passado. E aí a gente quer dizer que está havendo uma cristalização, uma paralisação da minha evolução, se eu estou ali pensando no passado. Então, justamente essa bênção de Deus é esse convite a renovar-se. E a criança ela é uma renovação constante. Desde o momento que ela renova tudo. Renova o corpo, renova as aprendizagens, renova o andar, renova o falar. Então, ela está ali para a gente como se fosse um canto a essa renovação. E aí a pergunta é, você aí, pai, mãe, cuidador aí das crianças, dos jovens, qual que está sendo o nosso papel nisso? Nós estamos sendo agentes de paralisação ou agentes de renovação? O que a gente está buscando ali no dia a dia com nossos filhos, com nossos jovens? Que força, que dedicação que nós estamos dando a esse direcionamento que os Espíritos já contaram para nós da importância. Só para falar um pouquinho mais dessa atenção aí dos Espíritos. Quando a gente chama, assim, quando entra uma criança ou um jovem para a casa espírita, a gente sabe que vai vir com ela toda uma família, uma história espiritual, toda uma vivência, todo um conjunto. E a gente está aqui preparado para recebê-los. Muitas vezes uma criança que chega aqui para nós, ela pode ter sido um comerciante astuto, esperto, que às vezes numa encarnação trapaceou mais de 100 pessoas. Ou essa criança pode ser um suicida de outras vidas, das 10 últimas encarnações. Essa criança pode até ter algum desvio de sexualidade, ter passado aí por milênios em recuperação, e ela chega até nós. Então, nós precisamos olhar com muito carinho. Mas e aí, isso aí é para a gente assustar? É para a gente ficar preocupado com isso? O que vocês acham? Não. Novamente, é para a gente se renovar. Para a gente se renovar e criar aquela força de ter esse impulso do bem, do amor, e convocá-la a vir aí, nesse processo aí da evangelização. A gente trouxe aqui um pouquinho dos trabalhos da casa, a prática, porque nosso impulso também é direcionado ao bem, não só a teoria, mas a prática da caridade. Não só a caridade moral, que a gente vem aprendendo através das virtudes, mas a caridade também material, de colocar a mão na massa. Inclusive, quando a gente ouve aí comunicações, mensagens, os espíritos de luz estão pedindo isso para a gente. Vamos trabalhar. Vamos mostrar aqueles trabalhadores ali da última hora. Então, as crianças, os jovens, já começam a conhecer aí os trabalhos da casa,
vocês também já devem conhecer, a campanha do quilo, a pizza, os trabalhos no Shopping Park de caridade, estão todos convidados a vir, tá? Trabalhar, pessoal. Vamos trazer essas crianças, esses jovens. Os menores de idade, os pais precisam estar juntos, tá? Mas podem vir, podem trazê-los, que vão ser super bem recebidos. E como vocês já devem conhecer também, o Festival de Sorvete, que foi criado aí especialmente em dedicação aos jovens. Então, todo ano aí, né, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer o festival. Então, eles se empenham em vender, se empenham em comunicar com o colega, com o vizinho, com o pai, com o tio. E vem, trabalha, ajuda a servir, ajuda ali a limpar. E é o comecinho, né? É essa semente que a gente vai criando aí nos nossos jovens. A gente queria falar tanta coisa, né? Mas a gente trouxe essa frase linda aí do Evangelho, que com certeza, quando a gente chegar lá no plano espiritual, né, vai ser essa pergunta aí que nós vamos receber. O que fizemos da criança convocada, né, confiada à vossa guarda? E aí? O que nós fizemos dela? Né, o que nós fizemos desses jovens? O quanto nós dedicamos para ela? E a gente ouve também muitos pais falando, meu filho não quer ir. Eu não quero obrigar o meu filho. E aí vem uma questão, né? Da gente falar, então você não vai obrigar o seu filho a ir ao médico? Então você não vai levar o seu filho na escola quando ele não quiser estudar? Então, se ele quiser só dormir, eu vou deixar ele só dormir? Se ele não quiser mais comer, eu vou deixar ele sem comer? Fica essa pergunta aí para nós. Né? Será que a gente faz isso? Com certeza que não. Né? Bom, eu acho, né, gente? Alguém está deixando aí o filho sem comer, sem ir para a escola, o dia que não quer? E aí os vários oradores de trabalho falam, né, dessa importância da gente ser firme, como a pesquisa aí que a Elô trouxe para nós. A importância da religiosidade. Nós somos co-criadores desses filhos. Então, depende de nós trazermos ele para essa fé, trazermos ele para a religião. Né? Não só essa pesquisa da USP, mas tem várias pesquisas comprovando, inclusive uma com 22 países, em que avaliaram vários jovens de 22 anos, universitários, e aí os cientistas estavam muito incrédulos, assim, buscando várias variáveis. O que seria, né? A pergunta deles era, o que está fazendo esse jovem envolver-se com droga e com comportamentos sexuais abusivos? E aí eles começaram com várias variáveis. Cultura, mais cultura, menos cultura, padrão social, sexo, feminino, masculino. Não dava. Nada era determinante. País mais desenvolvido, menos desenvolvido, não era determinante. E assim, quando eles tiveram que ampliar aí a variável deles de pesquisa, foram descendo lá para a história desses jovens, quando chegaram aos 5 ou 6 anos, eles acharam um determinante. Era a religião. Era esses jovens terem frequentado uma religião. E aí, nessa pesquisa de 22 países também, tinham muçulmanos, hindus, judeus, americanos, aqui no Brasil, inclusive. Então, não importava qual era a igreja, qual era o templo, qual era o lugar que eles iriam. Imaginam aí a incredulidade dos cientistas, né? Porque são muito materiais, apegados ali ao A mais B, né? E então se chegou a esse determinante. Então, pessoal, que a gente receba esse convite, da doutrina, que a gente acolha com amor aí esse nosso convite, realmente à prática do bem, a colocar em prática o que Jesus tem nos ensinado e a luz tão amorosa dessa doutrina que nos acolhe. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. E o último convitinho aqui, mais importante, contamos com vocês na próxima segunda-feira, porque as aulas vão retornar, tá? Estamos aí a todo vapor, toda a turma se reunindo aí para recebermos os meninos, como a Elô falou, de 3, né, até, pode passar dos 18, não tem problema, 21, 25, a gente tem jovens de toda a idade, inclusive estamos precisando de jovens
para aumentar essas frentes aí de trabalho, para sair na rua, criar trabalho novo, né, Fabiana? Então, estamos precisando muito. Chamem seus colegas, seus vizinhos, parentes, tá bom? A gente conta com vocês, então. Um abraço. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. É sempre uma alegria imensa falarmos da evangelização. Não só quando a gente fala das crianças, dos jovens, a nossa também, que nós estamos nesse momento sendo evangelizados. E quando a gente fala de trabalho, a gente tem o trabalho da campanha do Quilo, o trabalho com os moradores de rua. Então, a gente vê que as crianças que começam a trabalhar na casa, a gente tem palestrantes, né, quase carregamos no colo, mas é uma satisfação muito grande, porque é a continuidade da doutrina na nossa instituição, na nossa casa. Então, nós vamos convidar os nossos irmãos passistas para o trabalho. Quem desejar começar na campanha do Quilo, nesse sábado, às 15 horas, nós estamos reiniciando, que estava de férias, agora voltamos. Quem quiser só chegar aqui às 15 horas, que a gente já dá todas as instruções. Então, nós vamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo esta noite, as nossas evangelizadoras que aqui estiveram, rogando, Senhor, pela evangelização da nossa casa, que a tua doutrina, que a pureza do teu ensinamento brilhe sempre nesta casa, que neste momento de oração possamos pensar em toda a humanidade terrestre, nesse momento de regeneração, onde somos convidados ao trabalho íntimo de abnegarmos o materialismo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e já vivenciarmos o teu convite de amarmos ao Pai sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, servirmos uns aos outros, deixando aflorar a nossa essência, que está na humildade, na fraternidade, na solidariedade, na prática do amor, a caridade. Oremos todos juntos, pela nossa renovação, pela nossa transformação, que o Evangelho do Cristo seja sempre o farol a iluminar os nossos caminhos, que o Mestre esteja sempre ao nosso lado, para que caminhemos com a segurança daquele que nos amou, a ponto de nos prometer que nos entregaria ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.